tema de hoje: não existem impossíveis para Deus. Não existem. Estamos aqui aprendendo um pouco, já há alguns domingos, sobre fé. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Fé, ou viver pela fé, é viver além das circunstâncias que nós conhecemos, que nós vemos. Viver pela fé é completamente diferente de viver essa vida cotidiana que nós vivemos. Eu, esses dias, orando a respeito disso, tenho pedido a Deus que alguns milagres aconteçam aqui na nossa igreja. Pequenos milagres e também grandes milagres. E na minha oração eu sempre falo para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer milagres e maravilhas. Eu sei que não existem impossíveis para o Senhor. Eu sei disso. A palavra dele está recheada de textos. Eu vou citar alguns aqui só para te ajudar a lembrar e crer um pouco mais nisso. Por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 37. O texto diz assim, parte dele: pois nada é impossível para Deus. Esse texto foi citado por um anjo falando com Isabel e o marido dela. Eles iam ter o seu filho João Batista, e ela era estéril, ela não podia ter filhos, e também já estava numa idade pouquinho avançada. Mas quando o marido dela ouviu essa informação e será que é possível? O anjo disse: olha, para Deus não, ou para Deus nada é impossível. Ou, pois nada é impossível para Deus. Isso é um fato, isso é verdade. Lá atrás o profeta Jeremias, numa de suas profecias, ministrações para o povo de sua época, Jeremias 32:17, ele escreveu assim: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Nada é difícil para Deus. Para Deus não existem limites, não existem impossíveis. E Jeremias ministrou isso para o povo de sua época. Em Mateus 19:26, Jesus olhou para os seus discípulos, que ficaram assim atônitos, preocupados, tipo assim: será que isso pode acontecer? Será que isso vai acontecer? Jesus olha para eles e diz assim: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aí, orando sobre isso, qual foi a conclusão que eu cheguei? A conclusão que eu cheguei é que o problema sou eu, já que Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre. O mesmo Deus que fez milagres no passado é o mesmo Deus de hoje. E a gente está estudando aqui por que não acontecem milagres como aconteciam antigamente. É simples, porque o povo de hoje, o cristão de hoje, ele vive numa zona de conforto, me permita essa expressão, mediocridade. E viver numa vida medíocre, uma vida mediana, ou seja, ele vive aquilo ali, ele não sai daquilo e ponto. O povo de hoje está tão acostumado com essas coisas que acontecem. A mente do ser humano hoje, ela é cheia de informações, tantas informações. Irmãos, eu já falei sobre isso aqui, estatística, estudos. O povo de 3.000 anos atrás, por exemplo, o que eles recebiam de informação em um ano, hoje nós recebemos o mesmo tanto de informação em um dia. Imagina como a cabeça do ser humano hoje está cheia, tão cheia que ele não tem mais
mente, olhos para enxergar além do natural, enxergar o sobrenatural. Então vem essa questão: para Deus tudo é possível. Lógico que é. Poxa, se para Deus tudo é possível, então por que as coisas não acontecem na nossa vida? Ah, porque tem o tempo de Deus. Ótimo, Eclesiastes fala sobre isso. Ah, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sim, eu creio nisso. Mas algumas coisas precisam mudar em nós. Eu estou falando sobre isso nesse princípio de final de ano aqui, porque a gente precisa começar a despertar, abrir os nossos olhos espirituais, para começar a enxergar coisas que talvez nós não estamos enxergando, espiritualmente falando. Tem um texto da Bíblia que eu amo muito, cito ele sempre aqui que posso, em Efésios capítulo 3, versículo 20, texto conhecido de tanto que citamos: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aí o apóstolo Paulo complementa dizendo: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: aquele que nós servimos, que é capaz de fazer infinitamente mais do que, além daquilo que eu penso e peço, penso e verbalizo. Daqui a pouco você vai entender um pouco mais isso. Ou seja, a questão somos nós, a questão não é Deus. A mente do ser humano, ela está acostumada com o natural, com essa mediocridade, com esse mediano. E eu repito, a gente precisa despertar para as coisas espirituais, porque Deus está aí, Deus está com a mão estendida, Deus é bom, Deus quer abençoar os seus filhos, Deus quer capacitar, Deus não desistiu da gente, a gente está com vida porque Deus está com a gente todo dia, irmãos. Então, milagres sempre foram e são a especialidade de Deus. Deus sempre, me permita essa expressão, Deus sempre foi bom em milagres. Jesus, por exemplo, dia desse estava lendo esse texto, Jesus transformou água em vinho. Já imaginou, meu irmão? Que milagre! Você está numa festa de casamento, acaba o vinho, aí a mãe de Jesus, Maria, fala: ô, escuta, dá uma força aí, né? Estou falando na minha língua, tá? Na minha linguagem do Diego, não na Bíblia. Mas é mesmo mais ou menos isso. E ele falou: olha, não chegou meu tempo ainda, tal, mas ainda assim ele foi obediente. Mandou encher lá tachos e tachos de água. E quando ele mandou encher, ele falou: bom, agora vocês podem levar pro mestre lá. E quando o cara provou, falou: pô, você, ô noivo, você é esperto e você guardou, viu, o melhor vinho você guardou para o final, né? Quando o texto diz que quando aqueles homens que obedeceram encheram de água os tachos, o texto diz que eles ficaram atônitos. Eles glorificaram a Deus porque eles viram um milagre. Você já pensou, meu irmão, água se transformar em vinho? Isso é um milagre. Por exemplo, Jesus multiplicou pães e peixes. Quando eu leio esse texto também na Bíblia, você sabe que hoje nós somos tão humanos no sentido assim, a gente quer entender como acontecem essas coisas. E milagre é milagre, a gente não entende milagre, mas a gente quer entender. Quer dizer então que Jesus pegou 5 pães, 2 peixes, aí ele ora, aí ele dá para os seus discípulos e eles começam a partir o pão e vai para 1, 2, 100, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5000 homens, né? Fora, naquela época não tinha televisão, imagina tanto de criança e mulher que tinha. Enfim, imagina alimentar e sobrar no final. Fala assim, como é que pode isso? Mas como assim? Quer dizer que eu pego o pão, parto, dou, aí ele está igual, do mesmo jeito. Aí eu parto de novo, ele está igual. Não, isso não é possível. Realmente, para nós não é possível.
Mas para o nosso Deus tudo é possível. Eu imagino os discípulos também. E eu confesso para vocês, irmão, não por mim, tá? Não que seja eu. Eu vou dizer que foi coincidência. Mas alguns anos atrás, que às vezes tinha outros músicos, então eu ficava na portaria, recebendo os irmãos e tal. E quando armava aquele temporal, eu já falava assim, mas os crentes já não vêm na igreja. E agora vai chover, agora que não vem mesmo. Aí eu falava assim, estendia a mão ali na porta, vai chover lá na represa, em nome de Jesus. E não é que várias vezes isso aconteceu? A chuva passou por aqui. Eu fico imaginando os discípulos, né? O barco sambando e eles lá, Jesus, o senhor está dormindo. Jesus vai lá e fala, calma-te, e cessa. Já pensou que coisa tremenda? Eu fiz isso algumas vezes. Eu até parei. Por quê? Que depois de fazer tanto isso, coincidência ou não, eu imagino que foi coincidência, né? Porque eu sou só o Diego. Mas uma vez, depois desse tempo, eu ouvi uma reportagem na TV que a represa encheu tanto que eles precisaram abrir, aí inundou Atibaia, todo aquele lugar. Eu falei, ixi, acho que a culpa foi minha, vou parar de repreender. Sério, falei, vou parar de mandar chuva, deixa a chuva cair. Irmãos, imagina quantas vezes Jesus disse, levante e ande, abra os olhos e veja, seja curado desta lepra, que era uma doença incurável naquela época, seja liberto, seja livre, vai em paz, cadê os teus acusadores? Vai em paz, não peques mais. Jesus deve ter dito isso, segundo os textos, milhares de vezes. Aí a gente traz isso para o nosso tempo. O que falta hoje? Falta a gente crer e falar, verbalizar. Porque Jesus disse que se nós crêssemos, nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Aí a questão somos nós. E nós, como humanos, repito, vivemos muito numa zona de conforto, nós somos muito naturais. Por exemplo, tem o texto de Sara, a esposa de Abraão. Deus chega e fala assim para Abraão, Abraão, eu não esqueci, eu fiz uma promessa para você, teu filho não é esse aí que você deu um jeito de arrumar, isso aí é problema seu. A promessa minha virá da tua mulher. Ela daqui 1 ano vai engravidar e vai te dar um filho. O texto diz que Sara estava na portinha da tenda e olha a mente humana. Deus manda uma palavra, e aí a pessoa que diz que conhece Deus dá risada, fala, eu velha do jeito que eu estou, coitada de mim. Mas quando Deus fala, Deus cumpre. Ontem eu recebi um vídeo de um irmão de uma outra igreja. Ele falou, pastor, qual é a sua opinião sobre isso? Como se eu virei o cara da opinião que faz cabeça, né? Um pregador falando que 2024 Deus vai pesar a mão e vai começar pelo estado de São Paulo, porque aqui os caras zoaram, tiraram sarro, porque esse calor aí é Deus pondo a mão e tal, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, Aí ele falou, o que você acha disso? Eu falei, eu vou pela Bíblia. A Bíblia diz que quando é de Deus, acontece. Se não for de Deus, não acontece. Então, vamos esperar, porque se acontecer, realmente Deus falou. Se não acontecer, papo furado. Ponto. Eu não vou ficar preocupado com o que vai acontecer ano que vem, mesmo porque Jesus pode voltar amanhã. Agora, de algumas coisas eu sei, relacionadas à palavra. Quando Deus falou para Abraão, 1 ano depois exatamente, Abraão teve com a sua esposa Sara um filho. Como é que pode uma mulher de 90 anos ter um filho de um homem de 100 anos? Não pode. Fisicamente falando,
Naturalmente falando, não pode. Mas para Deus não existem impossíveis. E essa é a nossa fé. Crer que Deus é capaz de fazer coisas ainda tremendas no século 21, em 2023. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Existem alguns padrões que foram criados pela sociedade e também pelas religiões, né? Que eles precisam ser arrancados da nossa mente. A gente precisa começar a pensar diferente, a olhar diferente. Eu já preguei aqui anos atrás, jogue fora as tranqueiras. Se tem um lugar que tem tranqueira, é na cabeça das pessoas. O autor de uma música aí, secular, música popular brasileira, anos atrás, ele, dentro das entrelinhas, ele colocou uma frase: coração é curva de rio. Por quê? Porque curva de rio segura um monte de tranqueira. Tudo que é coisa ruim na curva do rio fica parado. Coração das pessoas, de muita gente, é assim, é que nem curva de rio. Ele fica ali cheio de tranqueira, ele fica com mágoa, ele fica com ira, ele lembra do passado, ele chora pelo passado, ele está sofrendo. Irmão, a gente tem que aprender a olhar para frente. O que aconteceu ontem aconteceu, já foi, não deu para resolver, deixa para hoje, deixa para amanhã. Vamos confiar no nosso Deus. Deus é capaz de fazer coisas tremendas. Que a gente precisa começar a desenvolver, e por isso que a gente está estudando sobre isso, é a nossa fé. A gente precisa começar a utilizar a nossa fé até nas coisas simples. E dentro de tantos textos que a Bíblia nos mostra de pessoas que venceram pela fé, e viver pela fé, irmãos, é um exercício diário. Eu acordo de manhã com esse exercício diário. Deus, Tu sabes de todas as coisas, Senhor, Tu és maravilhoso e tal. Eu nem falo muito nesse assunto com Deus, porque aqui nessa igreja aqui, todo mês, dia 1º do mês é aquele dia que eu oro e falo assim: ainda bem que a obra é Tua, Deus, porque se fosse minha eu estava lascado. É aluguel para pagar, é conta do cartão de coisas que a gente compra, é ajuda para o átrio, para outros lugares, você fala assim: Jesus amado, mas chega no final do mês, Deus manda recursos. Sinceramente eu não entendo, aliás eu não quero nem entender. Isso é um exercício diário, ou você crê ou você crê. E entre tantos exemplos bíblicos, um deles eu quero ler com vocês. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6. Eu vou fazer questão de ler boa parte desse texto para ficar mais fácil de entender algumas questões que estão descritas aí nesse texto, que tratam sobre a vida de Gideão, como ele viveu, quem era Gideão. Gideão era um cara como eu e você, ser humano, que estava triste porque tinha acontecido tanta coisa ruim que ele tinha perdido a esperança. Vamos lá. Juízes capítulo 6, versículo 1. O texto diz assim, presta atenção: de novo os israelitas fizeram o que Deus reprova. Pausa aí. Por que muita gente vive de altos e baixos, não passa, não vai para frente, está igual caranguejo, vai para frente e volta, vai para frente e volta. Por quê? Porque ele basta ser um pouquinho abençoado, basta Deus agir um pouquinho na vida dele, aí ele esquece de Deus, que agora ele tem que aproveitar a vida, e aí ele começa a fazer o que Deus reprova. Bom, faz o que Deus reprova, e o texto diz aqui que durante 7 anos, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 2, os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas,
nas cavernas e nas fortalezas. Versículo 3: sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Versículo 4: acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. É familiar essa expressão Gaza para você? Você vê que a treta dura até hoje, né? Versículo 4: acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Versículo 5: eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Versículo 6: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Pausa aí. Deu para notar que o povo da região odiava Israel? Deu para notar que o povo da região se uniu e foi contra Israel? Por quê? Com a permissão de Deus. Que quando o povo começa a fazer o que Deus reprova, Deus permite algumas situações. Ele é Deus. E nesse caso aqui, ele permitiu que os outros povos fossem para cima. Pô, quando ele vai para cima, como é que o diabo age? O diabo age para destruir. Todo o gado que eles tinham, todos os jumentos, tudo que eles tinham ali criado, todas as plantações que eles tinham feito, foi para cima como um enxame de soldados todos reunidos e pá, destruíam tudo. Imagina você construir alguma coisa para sobreviver e vem alguém e destrói tudo. Imagina isso, é o que estava acontecendo aqui. Vamos lá, versículo 7: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian. Versículo 8: ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. 9: eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. 10: e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês vivem, ou em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Versículo 11: então o anjo do Senhor veio, sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Versículo 12: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Pausa aí, irmãos. O Deus do impossível envia o seu anjo para falar com o homem: olha, Deus está com você, poderoso guerreiro. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro daquele cara que Jesus chega para ele e fala assim: você quer ser curado? O que ele fala? Ah, eu quero, é o que eu mais quero. Não, o que ele fala? Não tem ninguém. O anjo desce, mexe a água, não tem ninguém para me jogar lá. Estou aqui 38 anos. Ó vida, ó dor. E Jesus é tão misericordioso, é tão bom. Deus é tão bom, irmãos. Aliás, fala para a pessoa que está do seu lado: eu não gosto muito disso, mas isso é bom você falar com a boca cheia. O nosso Deus é bom. Deus é tão bom que Jesus fala assim: ó, levante e anda, vai embora, vai, pega a sua maca e vai embora. E o anjo fala para Gideão: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí o que ele fala? Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem:
Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Aí 15, Deus tratando a vida dele, né? Porque Deus faz isso com a gente, né? Aí ele fala assim: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu fico até imaginando ele falando, quase chorando isso, né? E eu sou o menor da minha família. Porque a gente age assim, humanamente falando, sim ou não? O problema vem, a dificuldade vem, você vem com aquele senso de autocomiseração. Eu ouvi, só acontece comigo. Porque Deus esqueceu de mim. Porque só eu, Senhor, só eu. Aí se Deus pudesse falar assim audivelmente, falar: não, só você não, tem gente no mundo que está pior do que você ainda está bem, você está comendo, dormindo, tal. Mas a gente tem essa mania, né? Enfim, 16, Deus responde para ele e fala assim: estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Aí ele já ficou animado, né? Porque quando a gente ouve uma palavra, a gente anima, né? Sim ou não? A gente fica meio animado. Opa, Deus está falando. Aí ele fala assim: bom, 17, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando. 18, peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. 19, Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. Versículo 20, e o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. 21, com a ponta do cajado que está em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Aí, em vez de ele olhar aquilo, meus irmãos, e falar assim: glória a Deus, olha aí, Deus falou, Deus está comigo, Deus é poderoso. O que ele faz? Ele fala assim: eu vi o anjo do Senhor. Ah, Senhor, 22, ah, Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Aí ele acredita um pouquinho. Eu não vou ler tudo aqui, vai para o versículo 36. Ele ainda está com dúvida, porque nós somos humanos. A gente tem essa mania de pensar, querer entender. Gideão disse a Deus, 36, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Aí ele faz uma prova com Deus. Deus já tinha se manifestado. Irmãos, pausa um pouquinho aqui. Se Deus aparecesse aqui agora, assim, visível, e falasse assim: eu estou com vocês até o fim dos tempos, você ia acreditar ou não? Você iria acreditar ou não? Olha lá o que você está falando, hein? Se Deus aparecesse aqui visualmente, falasse: estou com vocês, segura a onda que vocês são guerreiros, guerreiras, valorosos, valorosos e valorosas, estou com vocês. Se eu ouvisse isso de Deus, eu ia ficar: agora eu sou o rei da cocada preta, porque Deus está comigo. Agora eu quero ver os caras se meter comigo. Naquela época, tá, irmãos? Hoje não é mais assim, tá? Quero ver os caras se meter comigo. Não, ele ainda fica com dúvida.
Aí ele fala assim para Deus, versículo 37. Bom, se o Senhor prometeu que vai me dar a vitória, vê, 37, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Versículo 38, e assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Tá bom para você isso ou não? Para ele não. Versículo 39, disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer só mais um pedido, permita-me fazer mais um teste com a lã. Irmãos, pausa aí. Eu imagino Deus, perdoa Senhor o que eu vou falar, mas eu imagino Deus com Jesus do lado, falando assim, você me arruma cada filho, hein? Porque o que ele precisa mais? Ele quer fazer outra prova. Vamos lá. Dessa vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus é bom, né, meu irmão? Deus não desiste da gente, né? 40, e Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Capítulo 7 agora, versículo 1. De madrugada, Jerubaal, isto é Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. 2. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte. Então, 22 mil, diga assim comigo, 22 mil. 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Pausa aí. Imagina, meus irmãos, o cara cheio de fé. Não, porque eu falei com Deus, eu apresentei uma oferta, o anjo veio, consumiu. Pô, aí eu estava em dúvida. Aí Deus fez eu falei com ele da lã. Aí no outro dia, Deus, não fique irado, tal. Tudo bem, Senhor? Tudo bem. Aí ele estava cheio de fé já, né? Opa, agora vai. Aí Deus olha para ele e fala assim, tem muita gente com você. Porque Deus conhece o coração das pessoas, o meu e o teu inclusive. Aí Deus fala para ele assim, olha, faz o seguinte, reúne o povo e fala para quem tiver com medo, vai para casa. 22 mil medrosos. Imagina, irmãos, 22 mil homens armados olharam para o outro e falaram assim, graças a Deus. Medo, lembra que eu falei semana passada? O medo limita as nossas ações, o medo destrói os nossos sonhos. As pessoas vivem hoje com medo do que será o amanhã, de o que vai acontecer amanhã. Eu não sei, eu só sei que o Deus do impossível é o de hoje, é o de amanhã, e Ele já tem preparado o amanhã para mim e para você. Bom, vamos lá. Versículo 3, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. 4, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda tem gente demais. Eu imagino Gideão, pô Deus, eu estava com tanta fé, agora o Senhor está realmente quebrando a banca. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. 5, assim Gideão levou os homens à beira da água. E o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água lambendo, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber.
6. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Pausa aí. Por que essa diferença? Como é que cachorro bebe água? Ou chupa água, sei lá. Como é que cachorro faz? Cachorro ele faz assim, ó. Sim ou não? Você já viu algum cachorro lá assim, ó? Ó vida, ó dor. Que a maioria ajoelhou e ficou lá. E agora? O que vai ser? Ai meu Deus. 300 ficou assim, ó. Então, aí você vai com esses 300. 7. O Senhor disse a Gideão: os 300 homens que lamberam a água, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas às suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Versículo 8. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. E o acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Versículo 9. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Quem que falou, irmãos? Quem que falou, irmãos? Deus, o nosso Deus do impossível. E Ele pode ou não pode? Aí Deus conhece o coração do ser humano, né? Porque eu fico imaginando Gideão, com 32 mil já era difícil. Com 10 mil, muito mais difícil. Com 300. Aí Deus, como conhece o coração, né? E Deus não desiste da gente, hein, irmãos? Que Deus bom nós temos, né? Fala para o teu irmão aí: meu irmão, Deus não desiste de você. Deus fala para ele assim, versículo 10: se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purá. 11. E ouça o que eles estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Ele estava com medo ou não estava? Lógico que estava. Olha o texto. Então ele desceu com o seu servo Purá até os postos avançados da campanha. O cara estava com medo ainda. Mas já que Deus falou para eu lá, eu ouvi. 12 os midianitas, os amalequitas e também os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não pode se contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. 13. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Olha, eu tive um sonho. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. 14. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, os israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Versículo 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, aí o cara vai adorar a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Aí 16, dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Só até aí, que eu não tenho mais tempo para ficar lendo. Lê o resto na sua casa. Sintetizando, com 300 eles desceram, tocaram trombeta, quebraram jarros. Os soldados acharam assim: nossa, esses caras se multiplicaram. Aí Deus confundiu a mente deles, eles começaram a se matar. Eles se autodestruíram, todos aqueles, primeiro entre eles, depois primeiro os outros, né? Os inimigos que eram amigos se tornaram inimigos, depois entre eles mesmo. Só com 300 que acreditaram em Deus, que tocaram as suas trombetas, que quebraram os jarros, sabendo que o Deus do impossível estava com eles. E é aqui que eu quero chegar para encerrar. Porque eu repito, o meu Deus é um Deus do impossível.
Eu imagino que esse mesmo Deus que eu sirvo é o teu Deus. Vou falar de novo. Eu imagino que o Deus que eu sirvo é o mesmo que você serve. Bom, se é o mesmo, ótimo, beleza. Então algumas coisas a gente precisa mudar em nós. Uma das coisas que chama atenção aqui no meu coração é uma atitude de Gideão. Apesar do medo, apesar de toda a desconfiança, ele obedeceu a palavra de Deus. Esse talvez seja o maior problema da geração atual. Todo mundo quer Deus, mas ninguém quer obedecer a sua palavra. Gideão obedeceu. O que Deus mandou ele fazer, ele foi e fez. Mesmo com dúvida, mesmo com dificuldade, ele fez o que Deus mandou. Ou a gente acredita na palavra de Deus e começa a verbalizar, ou a gente vai sucumbir com as coisas que acontecem na nossa vida e a gente vai ficar para trás. Eu gosto muito de vez ou outra eu assisto as pregações dele, o pastor americano Joel Osteen, pastor de uma das maiores, se não a maior igreja dos Estados Unidos, uma igreja enorme assim, que tem umas arquibancadas, coisa de 20, 30 mil pessoas, se eu não me engano. Em todas as suas mensagens, antes de começar a pregar, ele fala assim, repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que sou, eu tenho o que a Bíblia diz que tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aí ele começa a pregar, porque o inimigo, meus irmãos, sabe que a palavra que sai da minha boca tem poder. Ele sabe que a palavra que sai da tua boca tem poder. Por isso que Jesus falou: olha, que o seu sim seja sim, que o teu não seja não, que passar disso é procedência maligna. Ontem um rapaz que estava ajudando a gente aqui de uma empresa, a gente estava brincando e ele falou assim, eu falei para ele, né? Ele falou: eu penso a mesma coisa, pastor, que quando a pessoa fala para você assim, escuta, vamos amanhã em tal lugar, falar, vou ver, talvez, pode ser, e mais algumas expressões que se usa, né? A pessoa não vai, ele só não quis dizer assim, não vou, ele fica, não sei, vou ver, talvez, né? Pode ser, né? Quando falou assim, não vai, porque quando a pessoa vai, ela fala assim, não vou, a gente se encontra lá. Jesus disse que a sua palavra seja sim, se é sim, seja sim, se é não, seja não. Mas toma cuidado com o que você fala. Eu falei aqui nesses dias, nesses domingos, olhos espirituais, ouvidos espirituais e boca que fala, como disse Jesus, que o coração está cheio. Se eu tenho meu coração cheio de coisas naturais, eu jamais vou acreditar numa pregação como essa. Porque se eu tenho um Deus vivo e poderoso, e eu tenho, amém? Não sei você, mas eu tenho, eu vou começar a crer nesse Deus vivo e poderoso. Eu vou abrir meu coração, eu vou pedir a Ele: Senhor, me ajuda, me capacita. Que foi o que foi falado aqui ontem, por exemplo, no encontro aqui que a gente teve com alguns casais. Um dos casais testemunhou, em 7 anos, o que eles viveram, o que eles estão vivendo, foi muita oração, joelho no chão, perseverança. Família não queria ajudar, nem da parte dela, nem da parte dele, mas eles permaneceram firmes. Vamos orar, vamos clamar, Deus há de mover, Deus há de fazer. E aí os impossíveis começaram a acontecer. A questão somos nós, irmãos. Nós é que muitas vezes deixamos de crer na palavra de Deus. Da nossa boca muitas vezes sai palavra de morte em vez de palavra de bênção. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Em Provérbios 18, 21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu. Estou fraco, mas eu estou com você, estou fraco. Uns crentes assim, dá vontade de dar um tapa na nuca para ele despertar. E Salomão disse, está escrito na palavra: assim como o homem se imagina, assim ele é.
como é que eu me imagino? Da mesma forma que Deus pensa sobre mim. Porque Deus disse para Gideão: vai nessa tua força, valoroso guerreiro, varão valoroso em outras versões. Como é que Deus olha para mim e fala assim: não, estou com esse cara, estou com essa mulher aí, eu te fortaleço, crê em mim, olha para mim, olha para mim. Eu me lembro que no passado, hoje em dia não tem muito isso, mas no passado, quando tinha muita gente endemoniada, né, nas igrejas e casas e tal, eu me lembro quando eu ia orar, e as pessoas estavam lá orando, tal, eu falava: deixa, aí eu botava a mão, a pessoa falava: olha para mim, e ficava assim, fechava o olho: não, olha para mim. E quando olhava para mim, na hora, Deus tirava o demônio, porque eu sei da presença de Deus na minha vida. Você precisa começar a pensar assim: a presença de Deus está na tua vida, o Espírito Santo habita em você. Você não é um Zé Mané, você não é uma Maria, não, você é uma pessoa. Entenda a expressão aqui dos nomes que eu usei, pelo amor de Deus, porque hoje em dia tudo é bullying, né? Meu Deus do céu, né? Mas você não é qualquer um. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que está aqui, você que está com a gente, você é um escolhido de Deus. Se você está aqui é porque Deus te escolheu. Deus quer te capacitar. Você precisa começar a enxergar o sobrenatural. Você precisa largar essa vidinha medíocre e começar a orar mais, buscar mais, ler a palavra, conhecer a palavra do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 147:5 diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. É impossível. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço e penso. Ou eu e você cremos nisso, ou então a gente vai terminar o ano, fazer o quê? É do jeito que Deus quis, né? Fazer o quê? Vamos começar o ano, vai ser daquele jeito, né? Muito calor, estão dizendo aí que vai ter desgraça, que Deus vai pesar a mão, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Ó vida, hora vem, Senhor Jesus. Jesus vai voltar na hora exata que o Pai mandar. Enquanto isso, a gente tem que viver aqui crendo. Não deu hoje, vai dar amanhã. Não deu amanhã, vai dar depois de amanhã. Mas durante esse tempo que não está dando, Deus está conosco, Deus está nos sustentando, Deus está nos capacitando. Amém, irmão? Amém, irmã? Crê nessa palavra? Podemos orar por isso? Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus. Aleluia. Agora é a hora de pôr em prática o que você ouviu, entendeu, aprendeu nessa manhã. É hora de eu e você orarmos e falarmos com Deus, porque Deus está aqui, né, irmãos? Eu e você não podemos vê-lo, mas Ele está aqui. Se Deus está aqui, e eu sei que Ele está aqui, eu creio que Ele está aqui, eu creio nesse Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Então eu quero te encorajar a você falar com Deus agora, verbalizar aquilo que está dentro do teu coração, mas começa a pensar em coisa boa, assim, tipo: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que às vezes eu fico com medo de tomar decisões, medo de, ó Deus, mudar algumas coisas na minha vida. Eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo que essa doença nunca saia mais da minha vida. As pessoas que começam a orar e falar: Deus, eu tenho bico de papagaio, eu tenho diabetes. Irmão, para com isso, você não tem, isso aí está em você, mas vai embora em nome de Jesus. O que eu e você precisamos aprender é falar, verbalizar. E se você precisava ouvir alguma coisa, você ouviu aqui hoje. Porque o mesmo Deus que falou para Gideão é o mesmo Deus que está aqui dizendo para mim e para você: eu estou com você, eu posso mudar a história da tua vida. Olha para mim, confia em mim, eu estou aqui com você. Então eu quero te encorajar a fechar os teus olhos, até para não se dispersar,
E agora falar com Deus e dizer para Ele tudo que você sente no teu coração, sem medo de ser feliz.